fez a separação do homem com Deus. Você imagina o que estão fazendo nesses lugares? Por isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus 14, ele fala, um cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Aleluia. No mesmo buraco. Aí as pessoas falam assim, não, irmão, mas Deus vai prestar conta com o líder. Não, você está muito enganado, meu amigo. Se aquele líder é cego, a pessoa que segue ele é o quê? Cego também, meu amigo. Você acha que Jesus vai... Não, coitadinho, ele não sabia que não era para fazer voto. Não, venha, meu filho. Não, ele não sabia que não podia casar 10 vezes, 15 vezes. Vem cá, meu filho. Jamais, meu amigo. Jamais. Jesus vai chegar. Você era cego, o teu líder era cego, tá aqui, vai pro buraco. Não existe, irmão. Um abismo chama outro abismo. Se o camarada tá indo pro abismo, tá te levando pro abismo, quer dizer que Jesus vai te tirar do abismo só porque tu não sabia. Ó, Atos 17:30 diz o quê? Deus marcou um dia pelo seu filho, para que todos conheçam a verdade. Ele já marcou, o filho veio aqui, a verdade está aqui. O que é que a pessoa espera? A pessoa está esperando de quê? De crer. Aleluia, que Jesus chacoalhe ela e diga assim, meu filho, vem, não. Jesus, glória a Jesus. Então, meu amado, vamos combater o combate. Vamos continuar firme até a vinda do Senhor, combatendo as heresias, combatendo esse falso evangelho que não é o evangelho de Cristo. É evangelho de campanha, Cristo não pregou, Paulo não pregou, João não pregou, Paulo não, o único voto que Paulo fez foi um voto de Narizeu. Ele rapou a sua cabeça, pagou para duas pessoas fazer o mesmo voto, mas era um voto judaico. Voto judaico. Não tem nada a ver com esses votos que eles estão fazendo. Outra, o voto de Paulo era se purificar, ficar 3 dias purificado, santo. Ele não comia, não bebia, em jejum, em oração no templo. Não é esse jejum hipócrita, não. Era esse o jejum que Paulo fez. E o voto que Paulo fez, o voto era um sacrifício que você fazia. Esse era o voto. O voto de Ana foi o quê? Ela pagou um envelope lá para Eli. Não, qual foi o voto de Ana? Ela disse que se o Senhor desse um filho a ela, aquele filho dela serviria o Senhor, na casa do Senhor. Ela cumpriu ou não cumpriu com o voto dela? Ela chegou lá e disse, não, Eli, é o seguinte, eu não vou dar meu filho, eu vou arrumar um envelope aí que eu vou pôr 1 milhão aí nessa conta do tempo. Não, irmão, estão pervertendo tudo, irmão. Se fosse para fazer voto, que não é mais, que Jesus acabou tudo isso aí. Isso aí é lei, era lei. Paulo fez aquilo porque ele estava cumprindo a lei, mostrar para o judeu que ele ainda obedecia a lei, porque até no momento ele não tinha sido enviado até o gentio. Então por isso que ele fez aquele voto de Narizeu. É o voto que a pessoa é escolhida, separada. Tem nada a ver com esses votos que nós faz hoje. Esse povo faz hoje. E essa campanha fica onde? Não fica, irmão, não tem. Não tem. E esses objetos ungidos? Aí, não, mas Paulo pegou a toalha. Mas olha a condição porque Paulo pegou a toalha. Paulo pegou a toalha por quê? Ele entregou aquela toalha por quê? Porque ele não conseguiria chegar ali. Até isso as pessoas pervertem. Mas Paulo pegou a toalha. Meu amigo, lê o contexto, o texto inteiro, sem entender. Paulo não conseguiria chegar até ali. Por isso que levaram aquela toalha para aqueles enfermos. E a sombra de Pedro? Foi só Pedro, meu irmão, o particular de Deus com cada um. É o particular. Então, irmão, nós temos que combater essas heresias. Dízimo obrigatório, mesmo que isso não existe para graça. Não existe. Nós temos que pregar o evangelho da graça. Da graça. Não existe esse negócio de evangelho não sei o quê. É porque Jesus falou isso. Que Jesus falou aquilo. Muitas coisas nós temos que saber separar. Por isso que a gente tem que ler, examinar as escrituras. Porque muitas coisas que Jesus pregou não foi para nós. Jesus pregou muitas coisas que não foi para nós. Não tem nada a ver. Nós temos que separar uma coisa da outra. Nós temos que separar. Nós temos que pregar o evangelho da graça. O evangelho da salvação. Sem acréscimo, sem encargo nenhum. Porque foi isso que o Espírito Santo fez. Quando lá em Atos 15 e Atos 21. Impôs esses 3 mandamentos ao gentio. Não cometer relações sexuais ilícitas. Não se abster do sangue de animal. E da contaminação dos ídolos, só isso. Isso é o encargo do gentio. E o resto? Por isso que, se existia um versículo, existe um versículo, que fala assim, ide, pregar o evangelho, e primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. O pastor falava muito isso. Aí um dia eu cheguei para o pastor e falou assim, mas vem cá, aqui está falando, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, meu amigo. Eu não sou de Israel, não, sou gentio. Quem pregou o evangelho para mim foi Paulo, não foi Pedro, nem João, nem Tiago, não. Eu sou gentil. Lê o contexto, lê o texto. Jesus está falando bem claro. Ide primeiro
As ovelhas perdidas na casa real, vocês não vão nos caminhos do gentio. E aí? Aleluia. Fica onde? Até isso, irmão. Muitas pessoas, elas por falta de entendimento, por falta de compreender as escrituras, pregam heresia. Até nós mesmos. Eu, quantas heresias eu já preguei? Depois eu vou corrigir. Peraí, pelo amor de Deus, mas isso aqui não é para o nosso tempo, isso aqui está errado, Senhor, pelo amor de Deus. Por isso que a gente tem que examinar as escrituras. Temos que examinar, reter o que é bom, mas compreender. Porque senão nós mesmos falsificamos o evangelho. Nós mesmos, por falta de vigilância. Muitas vezes não é nem porque nós queremos, é porque por falta de vigilância, por falta de orar, por falta de buscar, por falta de ler, compreender as escrituras, acabamos falando coisa que não é para ser falada. Por isso, irmãos, nós devemos combater o bom combate da fé. E o bom combate da fé é doído, irmão. Vamos sofrer aflição, vamos ser perseguidos. Você será tido como santarrão, porque você vai combater o bom combate. Qual é o bom combate? Uma vez o irmão está falando, irmão, eu não acho nada demais uma irmã colocar um brinco. Eu digo, irmão, se você mostrar para mim, trazer uma foto, um vídeo, uma menina, mulher, que nasceu com um brinco na orelha, põe na minha. Não tem não. Depois, então, se não é para ter, porque Jesus não autoriza. Se fosse, então, a menina já nasceu com 2 brincos na orelha. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei para ele, se você me trouxer um vídeo, uma criança, uma menina, que nasceu com 2 furos na orelha, um brinco na orelha, eu ponho na minha. Eu mudo o meu conceito, eu mudo a minha doutrina da palavra. Eu não mudo. Se você trouxer um irmão, um homem, um menino que nasceu com a tatuagem, escrito a tatuagem, eu também não mudo, eu mudo o meu conceito. Não, irmão, crente é separado, santo significa separado. Quando você vai para Cristo, mesmo que você tenha feito lá no mundo, eu também fiz, mas quando você vai para Cristo é assim, ó, separação, água e óleo, não se junta. Combate, ó, um combatendo com o outro. Os filhos das trevas, os filhos do diabo vão querer nos corromper e nós vamos querer os converter assim, irmão. Os filhos de Deus tentam converter os filhos das trevas, os filhos das trevas tentam corromper os filhos de Deus. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos passar para outros irmãos que vai trazer a mensagem. Outros irmãos, fez a mensagem, claro. Glória a Deus. Então, graças a Deus, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. É uma alegria, é uma satisfação, amém? Amém, É uma honra Jesus. estar Glória a aqui, amém? Deus. É uma oportunidade única, amém? Quem lá sabe se Jesus vinha hoje, amém? Amém. Glória a Deus. Quem lá sabe se Jesus tem encontro comigo daqui até na minha casa. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. É possível, amém? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou dar conta de ler não, amém? A lista aqui não vai dar não. Não vai dar mesmo, mas eu vou falar alguma coisa de Deus, amém? Amém. Eu quero falar do livro de Juízes, Glória a no Deus. capítulo 15, amém? Que nos fala de um homem chamado Sansão. Glória a Deus. Glória a Deus. Sansão foi o homem mais forte que teve na terra, Verdade, Jesus. fisicamente. Até nos dias de hoje não existe alguém que tinha tal força igual a Sansão. E nem vai existir um homem que tinha tal poder, tal força igual a Sansão. Verdade. Sansão foi um propósito de Deus na vida do povo de Israel. Aleluia. Foi um homem que Deus levantou para libertar o seu povo, porque o seu povo estava nas mãos dos filisteus há 40 anos. Há 40 anos eles lutavam, pelejavam, eram escravos dos filisteus. Todavia existiam os filisteus na face da terra. Verdade. E todavia era um povo pagão. Verdade. Era um povo que praticava atos terríveis diante de Deus e diante do homem na face da terra. Eram povos que sacrificavam seus filhos, queimavam seus filhos. Então Deus nunca se agradou deste povo.
E este povo tinha uma guerra contra o povo de Deus. E todavia, todas as vezes que o povo de Deus pecava contra Deus, se afastava do caminho de Deus, Deus o entregava na mão dos seus inimigos. Tinha um preço para pagar pelo seu pecado, pela sua iniquidade, pelas suas transgressões diante de Deus. Não pensa nós, homens, nesta terra, se nós pecar contra Deus, se nós fazer algo que não agrada a Deus, nós temos um preço para pagar diante de Deus. Deus tem a misericórdia sim, Ele é poderoso para te perdoar os seus pecados, Ele tem esse poder sim, mas tem uma consequência dos nossos pecados. E assim o povo de Israel sofria quando abandonava a Deus. Aleluia. Quando se afastava da verdade, quando se afastava do caminho da verdade e da salvação. Ele sabia que não podia adorar outros deuses, ele sabia que não podia sacrificar os seus filhos, ele sabia disso, mas porém pecava contra Deus. Aleluia. E Deus entrega eles na mão dos filisteus. E por 40 anos de sofrimento, por 40 anos de luta, e porém Deus aparece a um homem chamado Manoá. E nos fala a palavra de Deus que a sua mulher era estéril, não podia ter filho. E porém Deus faz uma promessa que aquela mulher ia ter um filho, e aquele filho ia ser o libertador de Israel. Aleluia. Aí começa o propósito de Deus na minha vida, na sua vida. Você tem um propósito de Deus nessa terra. Deus não quer ver você sofrendo, Deus não quer ver você angustiado. Tem um propósito de bênção na sua vida. E assim tinha um propósito de bênção na vida de Israel. E nos fala a palavra de Deus que o anjo falava com aquela mulher e dava instrução para aquela mulher como que ela ia cuidar do seu filho, como que ela ia criar o seu filho. E nos fala a palavra de Deus que ele ia ser narizeu de Deus. Ele ia ser um homem santo, um homem que não ia se contaminar com o pecado. Ele ia ser um homem abençoado. Mas porém ninguém sabia qual era o propósito de salvação que Deus ia usar aquele menino. Se fosse no poder sobrenatural, se fosse no poder da revelação, se fosse no poder da cura. Mas não, Deus deu para Sansão força. E uma força tal, como eu falei no princípio, que o homem na face dessa terra não tem a força que Sansão tinha. E não vai ter homem nessa terra que tenha a força que Sansão tinha. Sansão era um homem magro, não como se passa na televisão, que nós imaginamos Sansão como um homem forte, musculoso, um homem grande. Não, Sansão era um homem magrinho. Porque senão as pessoas iam olhar para Sansão e falar, não, porque ele é um homem diferente, ele tem estatura, ele tem um corpo forte. Mas Sansão não, Sansão era um homem magro. E nos fala a palavra de Deus, que o propósito de Deus se cumpre na vida de Sansão. Eu não quero aqui falar dos erros de Sansão, mas eu quero falar da qualidade como um homem de Deus e como o propósito que Deus tinha na vida de Sansão. Que Deus tem um propósito na vida de cada ser humano na face dessa terra. Basta a pessoa querer, a pessoa crer e a pessoa querer andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus, e o propósito de Deus há de cumprir na vida daquela pessoa. Glória a Deus, aleluia. E nos fala a palavra de Deus que Sansão crescia. Sansão crescia em tamanho. De criança passa a ser um adolescente. De adolescente passa para ser um homem formado. E Sansão se apaixona pela mulher dos filisteus. E essa paixão ardeu no coração de Sansão. E nos fala a palavra de Deus que Sansão vai até o seu pai, a sua mãe, e fala, olha, eu quero aquela mulher, eu quero casar com aquela mulher. E sua mãe e o seu pai falam, olha, no meio dos teus irmãos não tem alguém? Não tem uma moça que agrada os seus olhos? Mas era porque era um propósito de Deus. Era um propósito de Deus para libertar o seu povo. Deus estava causando uma situação para que o povo de Israel viesse levantar, para que o povo de Israel viesse ter fé,
para que o povo de Israel viesse ver a salvação que Deus tinha para eles, porque era 40 anos sofrendo na mão dos seus inimigos. E nos diz a palavra de Deus que deu tudo errado na vida de Sansão. Sansão se ira. Sansão se transforma em um homem violento. Nos diz a palavra de Deus que o povo de Dan chega até a Sansão e fala: olha, os filisteus querem você. Porque Sansão pegou 300 raposas, colocou fogo nas suas caudas e soltou no meio da seara dos filisteus e queimou a plantação dos filisteus. Aleluia. Os filisteus se indignaram com aquilo e falaram: olha, foi Sansão que tocou fogo na tua lavoura. E nos diz a palavra de Deus que eles foi até a cidade de Dan, até aquele povo, e falou: olha, vocês entregam Sansão ou nós vamos matar todo mundo. E eles vão até a Sansão e falam para Sansão: olha, esse quer você, nós vamos ter que entregar você. E Sansão fala: então vocês me amarram e vocês me levam até lá. E nos fala a palavra de Deus que eles amarraram Sansão e levou Sansão até os filisteus. E quando eles viram a Sansão, eles se alegraram, eles se pularam de alegria, o coração alegrou. Mas nos fala a palavra de Deus que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. Aleluia. A diferença na nossa vida é o Espírito Santo. A diferença na sua vida é você ter o Espírito de Deus, é você ser cheio do Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, sua fé é mais forte. Você não vai temer a luta, a dificuldade. Você não vai temer nada na sua vida, nem a doença, porque o Espírito de Deus está sobre você. E o Espírito de Deus se apoderou sobre Sansão. Sansão arrebentou aquelas cordas e Sansão feriu, matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Agora você pensa a cena. O homem pega uma queixada de jumento e sai dando queixada de jumento em tudo que estava na sua frente. Via só pessoas caindo. E assim Deus deu livramento a Sansão contra os filisteus. Aí começa o processo daquela rixa. Começa o processo daquela luta de libertação do povo de Deus. Aleluia. Nos fala a palavra de Deus que Sansão, como era um homem natural, mas era um homem que tinha tal força, nos fala a palavra de Deus que ele ficou com tanta sede que o seu corpo esfaleceu e ele caiu no chão e falou assim: Senhor, agora eu vou perecer na mão desse sequicioso. E nos fala a palavra de Deus que Deus faz brotar água. Verdade. E a água começa a escorrer e Sansão bebe daquela água. E Sansão mata a sua sede e o seu corpo começa a se reagir. Nos fala a palavra de Deus que Sansão tinha tal força que ele com suas mãos matou um leão. Ele rasgou o leão. A força do homem era tão grande quando o Espírito de Deus apoderava dele. Nos fala a palavra de Deus, resumindo, que na morte de Sansão, ele matou mais filisteu que na sua vida. Porque era um propósito de Deus. Eu não sei qual que é o seu propósito com Deus. Eu não sei o que você está buscando de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é o motivo que você está glorificando a Deus, exaltando a Deus, mas eu sei que tem um propósito na sua vida e o propósito tem que ser cumprido na sua vida, porque o nosso Deus quer sim nos abençoar. Deus não quer nos ver derrotado. Deus não quer ver o nosso inimigo afrontando a nossa vida. Deus não quer ver você acuado. Deus quer ver você de cabeça levantada e marchando e caminhando e glorificando e exaltando a Deus. Verdade, aleluia. Se fosse falar dos erros de Sansão, talvez nós ia passar aqui muito tempo falando dos erros de Sansão. Mas eu quero falar na qualidade de Sansão diante de Deus. E é essa qualidade sua com Deus, essa comunhão sua com Deus, que faz a diferença na sua vida. Porque Deus é bom. Amém. E Deus te conhece e sabe daquilo que você precisa.
Verdade, aleluia, Senhor. Nós não servimos um Deus de barro. Nós não servimos um Deus de madeira. Nós servimos um Deus vivo, que tem olhos e olha, tem boca e fala. Nós servimos um Deus que tem ouvido e ouve a nossa oração e responde a nossa oração. A diferença na nossa vida é essa fé. Que nós sabemos, nós reconhecemos que nós servimos um Deus vivo. Um Deus que nos socorre na hora da angústia. De um Deus que muda a nossa vida. De um Deus que transforma a nossa vida. Que nos dá uma nova visão no Oriente. Que nós vamos conquistar. Nós vamos vencer as batalhas do dia a dia. Nós vamos vencer a enfermidade. Nós vamos vencer o desemprego. Nós vamos vencer tudo. Porque Deus está na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Coloca de pé. Vamos fazer uma oração. Amém, Jesus. Fecha o seu olho comigo. Amém. Aleluia. Fazer uma oração. Amém. Senhor meu Deus, Pai da glória da eternidade, estamos aqui, ó Deus, reunidos, Pai, diante de Ti, na Tua presença. Meu Deus, coloca as Tuas mãos santas, as Tuas mãos benditas sobre a nossa vida. Coloca as Tuas mãos sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vai fazendo a obra, Senhor, vai operando maravilha, vai operando sinais, meu Deus, vai nos tocando do alto da nossa cabeça, as plantas dos nossos pés, meu Deus, resplandece o Teu rosto, a Tua glória, e nos entrega a vitória, em nome de Jesus. Posso sentar em palmas para Jesus? Mais alguns irmãos, para finalizar o culto. Irmão Tiago, Irmão Tiago. Da palavra aí. senão não vai aparecer o dia. Mais alguns irmãos. Eu vou só passar um versículo só compartilhar uma mensagem. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quero só compartilhar uma mensagem. O Salmo 115, versículo 3 e 8. Nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Glória a Deus. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram. Tem mãos, Glória a Deus. mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem só alguns saem da sua garganta, e eles se tornam semelhantes os que os fazem e também os que neles confiam. Então nosso Deus, Ele está nos céus. E é Ele que nós assim glorificamos e buscamos agradar. A Bíblia diz que importa agradar a Deus. É melhor agradar a Deus do que a homens. Porque se nós buscássemos agradar a homens, buscaríamos então aquilo que é corruptível. E assim não estaria sendo glorificado também aquele que criou todas as coisas. Então, eu quero estar abrindo aqui em Colossenses também, na carta de Colossenses, capítulo de número 2. Glória a Deus, aleluia. E no versículo número 4, uma advertência que Paulo ele vai deixar acerca das falsas doutrinas. E essa mensagem, justamente, ela tem a ver com tudo que foi pregado até aqui nesse momento, né, nesse culto de hoje, trazendo a menção de que nós estamos no mesmo Espírito e que estamos caminhando na mesma fé, e a fé como diz a Bíblia. Então assim está escrito, capítulo 2 de Colossenses, versículo número 4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, ou seja, palavras enganosas, porque ainda que esteja eu ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então Paulo estava dizendo, ainda que um dia eu não esteja mais presente dentro desse corpo, em espírito eu vou estar. Paulo era o líder naqueles tempos daquela igreja. O nosso líder hoje, o nosso pastor, o pastor supremo é Jesus Cristo. Ainda que ele em corpo, em carne não esteja aqui presente, mas em espírito ele habita dentro daqueles, né, de homens, de mulheres, de pessoas que buscam
fazer a vontade de Deus. Então, mesmo que Jesus hoje não seja palpável, não seja ouvido, não seja tocável, em espírito Ele está contemplando o seu oculto, em espírito Ele está vendo o nosso cotidiano, a nossa caminhada, os nossos sentimentos, a nossa conduta, o nosso testemunho. Ele é contemplado todos os dias. É por isso que nós nunca devemos nos esfriar no temor. É por isso que nós nunca devemos nos esfriar na fé e deixando assim de examinar as Escrituras. Porque quando ninguém estiver vendo você, meu amigo e meu irmão, Deus Ele está vendo. Quando a família, a igreja, os irmãos não estão vendo, Deus está vendo. Aquilo que, por isso que é besteira, é bobeira tentar esconder o pecado. É besteira nós tentarmos esconder o nosso erro. É um engano nós tentarmos trazer uma aparência exterior. O interior Deus vê, e o que importa é o interior, é aquilo que se guarda no coração. Porque Paulo ele vai dizer: o coração é a entrada, a saída da vida. Nele produz a maldade. É nele que entra as contendas. É nele que vem a fofoca. É nele que também vem a dureza, o rancor, a ira, a angústia. Então, o coração é entrada e saída. Logo também não faz sentido se pregar um evangelho que diz que importa para Deus é o coração. Logo não faz sentido eu dizer que o que importa é só ter um coração bom, sendo que o coração do homem, ele é entrada e saída do bem e do mal. Aonde o coração do homem tem entrado a dureza, tem entrado também o rancor, a malícia, a maldade. E é por isso que esse evangelho, meus irmãos, esse evangelho de que Deus só quer o coração, nós temos que tomar muito cuidado, porque existem coisas que estão sendo distorcidas. Porque a Bíblia, quando ela vai dizer, quando Deus ele vai falar na sua palavra, que Deus não vê como o homem vê, Ele não estava falando, importa só o coração, não. Deus não vê como o homem vê, o homem só vê o que está diante dos seus olhos. O que o homem vê? Aparência. A aparência engana quem? Os olhos humanos. A aparência engana o pastor, engana o irmão, engana a família, engana os que estão ao redor, engana todo mundo. Você vê, se eu pegar um bandido hoje, que saiu da penitenciária hoje, acabou de cometer um assassinato hoje, coloca a Bíblia, o paletó, e ele começa a falar de Deus, você vai falar que é de Deus, mas por dentro ele não deixou de ser assassino, por dentro ele não deixou de ser um homem corrompido, e assim muitos estão vivendo, relaxados na fé, estão dispersos na fé, estão separados de Cristo, estão frios na fé, e até mesmo mortos espirituais, mas a sua aparência é de crente, o seu falar é de servo de Deus, a sua conduta diante dos olhos engana ao homem, mas não engana a Deus. Então Paulo, ele escreveu, deixou a advertência, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando a vossa fé, a firmeza em Cristo. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, versículo 6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, Glória a Deus. Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tende tudo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então toma cuidado, é uma advertência, não é uma advertência que serviu somente para aquela igreja que estava diante de Paulo, porque enquanto nós estivermos em Cristo, somos a igreja. E todas as advertências que Paulo deixa para a igreja, é tanto para a igreja dos tempos que ali ele pregava, como para essa igreja dos tempos atuais. E Paulo estava advertindo para que os homens, os servos de Deus, aqueles que seguiam a Cristo, não viessem a ser feitos presas por discursos enganosos, como ele está dizendo, versículo 8. Tende cuidado, que ninguém façam de vocês presa por meio de filosofias. O que é filosofia? Palavras bonitas e agradáveis,
palavras de autoajuda, mensagem que te traz uma falsa esperança, uma falsa paz, que te traz um conforto, mas não te traz a eficácia, não te traz a solução, aquilo que te aponta aonde você vai encontrar o socorro, aonde você vai conseguir o socorro é só no Senhor. Então Paulo falou: toma cuidado que ninguém faça de vocês presa por vãs filosofias. Hoje existe um certo tipo de evangelho hoje, e que muitos ainda não se libertaram desse evangelho e até buscam palavras somente de consolo, só conforto. Existem coach gospel, pessoas que fazem uma palestra evangélica com palavras agradáveis. E como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, e procurou o pregador achar palavras agradáveis para se pregar, mas o escrito é verdade e retidão. Por mais que um pregador queira falar bem, queira trazer a atenção de todos para a palavra, mas o escrito tem que ser pregado a verdade que salva, a retidão a qual Jesus deixou como exemplo. Então, por mais que o pregador tenta falar bonito, pregar uma mensagem que traz o povo a se sentir na presença de Deus, o pregador tem que pregar a verdade. A verdade é que o pecado separa o homem de Deus, o pecado faz o homem se distanciar de Deus, o pecado ele traz a condenação. A verdade é, conforme a Bíblia diz, todos aqueles que amam e cometem a mentira não herdarão o reino dos céus. Então a verdade, meus irmãos, ela está sendo ocultada. Glória a Deus. Paulo falou: é melhor agradar a Deus do que aos homens. Glória a Deus. É melhor estar agradando a Deus. Como que agrada a Deus? Meditar nas Escrituras e colocar em prática tudo que está escrito. Aí continuando no versículo 8, Paulo vai dizer, depois da vírgula, dizendo: por meio de filosofias eles enganam, por meio de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Sabemos que existem muitas tradições no meio religioso. Quando falamos de tradição, nós estamos falando de coisas que vêm dos homens, não coisas que vêm de Deus. Quando está a Bíblia a se referir à tradição, a tradição não é inspiração de Deus, a tradição é segundo os rudimentos do mundo, ou então segundo o desejo do coração do homem. E até mesmo no livro de Lucas capítulo 7 e Mateus capítulo 15 versículo 7 adiante, Jesus ele vai dizer que a tradição dos homens, elas invalida o mandamento de Deus. As tradições religiosas, elas invalidam o mandamento de Deus, elas nos faz andar oposto à vontade de Deus. Então é somente, meus irmãos, somente essa palavra, somente essa meditação, segundo diz essa palavra, eu quero aqui estar compartilhando com os irmãos, é uma advertência